Bom dia, irmãos e irmãs. Todo mundo bem? Vamos encerrar o Antigo Testamento. Esse é o último ou é o penúltimo profeta do Antigo Testamento? Ah, sim. Irmãos, por gentileza. Obrigado, Caio. As crianças, para que elas possam ir para as salinhas para ouvir a palavra. Bora chegar aqui. Vamos orar e orar pela palavra que vamos ouvir nessa manhã. Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus. Oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Lindas. Malaquias é o último ou é o penúltimo profeta do Antigo Testamento? Penúltimo ou último? Gostou da pergunta teológica, Helena? Hã? O Leno falou assim, teologicamente falando, em termos de cano sagrado, é o último. Mas nós temos uma transição, até brincando, o Leno não falou nada disso, irmãos. Mas temos um outro profeta que iremos estudar no próximo domingo, que é, olha a transição, quando ele está profetizando e está batizando ali no Rio Jordão, né? No Jordão. Ele vê aquela pessoa maravilhosa chegando e ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse profeta? João Batista. Então, iremos no próximo domingo. Então, eu convido você para abrir Malaquias capítulo 5, por gentileza, para a gente encontrar aí Malaquias capítulo 5. Encontraram? Então, digo que está escrito, porque ninguém sabe o que está em Malaquias capítulo 5. Irmãos, é impressionante. Eu estava lendo novamente de manhã esse capítulo, e eu falo assim, sabe por quê? Os profetas menores, eles não são tão conhecidos mesmo, no sentido de a gente estar familiarizado com a mensagem deles. Mas é impressionante, a coisa ela é tão importante que algumas mensagens deles, elas passariam quase em linha reta para a nossa época. Mas não podemos fazer isso, que isso é um pecado grave, tá? Se você não olhar o momento em que esse profeta estava vivendo, por exemplo, na Bíblia, em que parte está Malaquias? Antigo Testamento. Onde ele está? Perto já da transição entre Malaquias e Mateus. Quantos anos? 4 séculos. É uma coisa assim impressionante. Você tem o Antigo e o Novo Testamento na Bíblia. Terminou a profecia de Malaquias. Até quando Mateus, esse período chamado interbíblico, 400 anos. E é impressionante como a narrativa retoma para explicar o que estava oculto no Antigo, está revelado no Novo. O que é revelado no Novo, está oculto no Antigo. Cristo está no Antigo Testamento. Então, é assim, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a graça dele de preservar, é impressionante. Então, nós já oramos junto com as crianças. Vou ler Malaquias 4 e acompanhe a leitura, por gentileza.
Pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque o farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatuto e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, esse é o último capítulo dessa profecia. Então, são 4 capítulos. E, nesse texto, a gente pode fazer uma pergunta assim: quantos 1000 anos esse texto está longe de nós? Vocês viram na revista? Isso já é pergunta da revista nossa, tá? Porque ela começa trazendo exatamente essa Malaquias, então, ele profetiza para quem? Para o povo de Judá. De onde o Senhor Jesus Cristo vem? Da linhagem de qual tribo? Dessa tribo, da tribo de Judá. Qual a distância de hoje até essa profecia? Pelo menos em torno de 2.500 anos. O que estava acontecendo naquela ocasião que pode ser aplicado para nós, cristãos do século 21? Tinha algumas coisas acontecendo. E o período em que esse profeta, ele profetiza, é após o exílio do povo na Babilônia, quando o templo já estava construído. Quem era contemporâneo dele, que está no Antigo Testamento? Esdras e Neemias, mas quem é mais perto é Neemias. Então, ele está ali, 450 anos antes de Cristo. Isaías está 700, Malaquias está mais perto da gente, ele está mais perto da cruz, né? 450 anos antes de Cristo. Como é que estava o povo da aliança? E a igreja hoje é o povo da aliança. Como é que o povo estava vivendo naquela época? Vê se parece com a gente. O povo estava vivendo um período de grande acomodação. Acomodado. Eles voltaram da Babilônia, tinha alguns anos, não havia outra ameaça, nenhum povo naquelas guerras iria ocupar. Os profetas Ageu e Zacarias, que já estudamos, tinha já sido voz de Deus para o povo, e isso tinha estimulado o povo. Mas o que aconteceu com a mensagem de Ageu e Zacarias? Caiu no esquecimento. E o povo ficou sem o quê? Sem profecia, sem palavra do Senhor. E o que aconteceu com o povo? O povo começou a declinar espiritualmente. A religião se tornou uma prática formal e sem poder. E aqui eu paro e pergunto assim: será que esse perigo existe hoje? A religião, o declínio espiritual acontecer naquela nação e acontecer na igreja, e a religião, pensando em religare, aquilo que nos conecta com Deus, Cristo, a fé nele, a vida com ele, ela entrar em declínio. É possível isso?
ou nós somos melhores? Então me diga, quais são os sintomas do declínio espiritual, pessoalmente e na igreja? Levanta alguns aí para a gente. Senão vocês vão cochilar. Domingo de manhã, cochila. Não precisa falar tanto problema também. Não se congregar, não estar junto com o povo de Deus, caminhando junto, não ler a palavra. Eu tenho uma pergunta provocativa. Como isso acontece na família? Pensando que a igreja é composta de famílias. Ou vocês acham que esse negócio de vida espiritual é coisa para a igreja e não precisa cultivar na família? Quais são os sintomas? Tipo assim, se eu perguntar, quem manda na sua casa? Quem de fato governa a sua família? Você ou alguém mais poderoso do que você? Governa por meio da religião ou por meio da graça? Aí quando você fala em graça, aí você abre um leque assim, ó, amor, bondade, misericórdia, compaixão, evangelho. Quem coordena? Quais são os sintomas de declínio espiritual numa família? Vocês acham que o lugar que a família coloca a igreja na agenda tem ligação com o declínio espiritual? Quando a vida espiritual está aquecida, onde a igreja é situada na agenda da família? Ela deixa de ser prioridade ou passa a ser uma prioridade? Vocês ficaram afrontados, foi com essas perguntas? Foram? Qual o lugar que a Bíblia ocupa na família? Aí você fala, por que esse tanto de pergunta? É porque a religião tornara-se uma prática formal. Formal é que não há um elemento vivo de influência, de mudança, de uma dinâmica que envolve a ligação com o Espírito. Os líderes, não foi só na família não, olha o que aconteceu com os líderes, se não tem ligação com os nossos dias. Os líderes não buscavam viver o que pregava, não buscavam viver, não era mais exemplo de santidade. A palavra, a lei, deixou de ser obedecida por todos. Aí o Senhor manda Malaquias para apontar o que estava acontecendo. E aí Deus vem para anunciar, mas Ele vem renovar as promessas e desafiar o povo a uma coisa muito positiva, que é boa para a família, é bom no relacionamento com Deus, que é a renovação da fidelidade. Não é que é uma coisa assim importante? Vocês não quiseram falar nada não do declínio espiritual na família? O Caio fez uma lista aqui sobre o lugar da palavra, na família, é para existir oração ou não? Tipo assim, está lá o prato, lá, aquela coisa legal, aquela refeição maravilhosa, aí você, vamos embora meu bem, estou chamando de meu bem, vamos embora meu amor, vamos embora comer que a gente já vai embora, que às vezes está a vida corrida, né? Não, aí um deles lembra assim, bora agradecer, eu estou sem tempo, não, 30 segundos só a oração então, bora agradecer. E quando termina o dia? Às vezes o dia é tranquilão, mas tem dia que traz uma bagagem de problemas. Não é que seria bom? Bora sair, abrir um lequezinho aqui em 1 Pedro 3, vamos? 1 Pedro 3, o versículo 7. Os meus irmãos
Só lembrança, tá? Já que Malaquias estava lembrando, eu vou lembrar. Com quem que o texto está falando? Com o poderoso da casa, é? Coisa nenhuma, está falando para os maridos. E agora aqui nós estamos pensando em maridos crentes, tá? Maridos crentes. Viver a vida comum do lar com sabedoria, com discernimento. Esse discernimento envolve o relacionamento com a esposa, tendo consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil. E aí vem coisas tão boas. Tratai-a com dignidade. E aí vem o tema que a gente está conversando, que é sobre a vida espiritual na família. Por que que o marido deve buscar sabedoria, olhar para a esposa com discernimento, com compreensão e tratá-la com cuidado, com dignidade? É porque sois, por isso que eu disse que era uma família cristã, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Parece, por esse versículo, que a graça de Cristo, o favor dele, cria o clima para que se cultive uma vida de oração no lar. Eu estou vendo, para mexer com as minhas queridas jovens e jovens, fala assim: tem nada a ver comigo porque eu não sou casada e eu não sou casado. Esse texto tem implicação para jovens e tanto os meninos quanto as meninas na escolha de alguém para andar futuramente juntos? Tem ou não? No sentido da vida espiritual, renovar, fortalecer. Tem? Então me explica por que tem. Alguém. Eu não disse que ia mexer com alguns, né? Era primeiro chamando a atenção dos maridos, agora dos jovens, agora das jovens. Qual o objetivo? Não é puxar a orelha, é para que nós experimentemos Deus e sua graça nos relacionamentos. É para isso. Para que Deus possa... É o tema, não vou falar muito não, porque o pastor Cristiano vai pregar hoje à noite sobre isso, e nós estamos com a mesma mensagem na cabeça. Nós estamos caminhando para que a glória de Deus encha tudo como as águas do mar. Nós estamos caminhando para uma realidade da consumação em que a glória de Deus, e puxa só, para mexer com o pastor Cristiano, que a gente vai pregar no mesmo texto à noite, ele aqui ou lá na Manaim, Abacuque 2,14, dê uma olhada aqui para onde é que nós estamos indo. É só um lampejo de hoje à noite. Vamos ler juntos? Pois a terra se encherá do conhecimento de quê? Da glória do Senhor, como as águas cobrem é o plano a visão de Deus para o mundo é isso. Por isso que está encherá. Por isso que nós devemos nos preparar para a realidade que está chegando. Qual a realidade? Deus será tudo em todos. Aí, pastor, isso é demais, porque nós somos pecadores demais da conta. Então, o Senhor Deus sabe disso. E se a mulher tem um esposo que não é cristão, porque não eram cristãos quando casaram? Dá uma olhada em 1 Pedro 3, versículo 1, para a gente falar das mulheres também, para elas não ficarem sem saber qual a direção de Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. Aquele ali, Senhor, para que se ele ainda não tem esse discernimento, se ainda não obedece à palavra, não pregue para ele. Você é cristã? Ore para que ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio da vida de Cristo em você, por meio do procedimento da sua esposa. O 2, para terminar, por gentileza. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Irmãos, como o Senhor Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida
onde nós estamos. A pessoa fala assim: rapaz, a partir de hoje eu quero caminhar mais perto de Deus. Se for homem, for casado, a Bíblia tem. Se for mulher e for casada e o marido não entender ainda, agora eu acho que o versículo 3 não se aplica só às mulheres, especialmente para mim. O Erivan também não se aplica muito para ele, não. Verso 3: não seja o adorno da esposa o que é exterior. Por que não se aplica para mim, para o Erivan? Olha, como frisado de cabelos, não tem. Adereços de ouro, aparato de vestuário, tudo as mulheres podem utilizar. Mas tem uma coisa que a Bíblia chama, que é para todos nós. Vamos ler juntos o verso 4? Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso é um estímulo para que nós tenhamos um coração trabalhado pela graça, um relacionamento trabalhado pela graça, famílias em que a graça reina, onde haja mansidão e haja humildade, para que haja aprendizado mútuo, crescimento em comunhão com Deus e o bom perfume do Evangelho seja conhecido em nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, na nossa revista, olha o que diz: o Senhor faz exigências ao seu povo. E a primeira exigência é quanto ao culto. Bora ficar de pé e ler esse texto, por gentileza, para vocês esticarem as pernas. Malaquias 1, 6 a 14. Por gentileza. Vocês vão ver que a gente vai pincelar algo que já falamos agora há pouco. Eu vou ler um versículo, vocês leem o seguinte, vamos ler Malaquias 1, 6 a 14. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? É o que Deus está falando. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Respondam, por gentileza. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, irmãos, o culto nessa época era assim, tá? Não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Estava prestando um culto que não era aceito, não era do agrado do Senhor. Tomara houvesse entre vós, verso 10, quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Por que devemos ter cuidado no culto ao Senhor? Ele falou 2 vezes. Porque o meu nome é grande entre as nações. Vamos seguindo, irmãos.
Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor, não aquele, mas um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Podeis assentar, irmãos, por gentileza. Irmãos, a primeira coisa que Deus, então, pelo que estamos vendo, é o culto. E aí a gente vai direto, pensando assim, esse negócio de ter cuidado com o culto, era só naquela época ou hoje também? O que vocês acham? Não sei se é o pastor Cristiano que está deixando vocês mudos, ou eu que estou fazendo isso hoje, eu estou até preocupado, já não sei quem é o culpado. Tem aplicação para o nosso culto hoje? O Deus que era grande no passado, como Ele é hoje? O Deus que exigia reverência e cuidado com o seu grande nome no passado, como é que Ele está hoje? Uma pergunta: é possível oferecermos um culto e Deus não aceitá-lo? Pelo que lemos, é. Tem um aspecto interno no adorador que está em Romanos 12:1, que nos leva a pensar o nosso culto, não só na igreja, em várias esferas. Romanos 12:1, Paulo, depois de apresentar as misericórdias do Evangelho, ele fala assim: vocês, romanos, Romanos 12:1, por gentileza, vocês têm a maior das motivações para oferecer um culto autêntico a Deus. Rogo-vos, uma palavra forte, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Todo adorador que presta um culto agradável a Deus, ele tem consciência das misericórdias de Deus. É por isso que ele apresenta o quê? Por inteiro, mente, coração e vontade, corpo, por sacrifício vivo, sabendo que Deus o separou para isso, para cultuá-lo de forma agradável, por meio de um culto irracional. O culto a Deus, ele é um culto, pegando a palavra do grego aí, lógico. Porque a palavra grega é logique, vem de lógica, então existe uma lógica no culto. Existe um cuidado no culto. Existe um zelo no culto. Existe um elemento de que alguém entrar aqui, eu estou numa atmosfera de reverência ao Senhor. E na medida em que ele vai sendo exaltado, nós vamos nos colocando no nosso lugar, como criaturas, criadas por um grande Deus de misericórdias, amoroso, misericordioso, mas santo, e que é fogo consumidor, como nós lemos aqui no 4. Hebreus 13:15, por gentileza. A única maneira que o culto deve ser oferecido a Deus, vamos ler juntos? Por meio de Jesus, pois, o que devemos fazer? Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. 2 Coríntios 8:5, último.
É o que está na nossa revista, tá, irmãos? Sobre a questão das exigências quanto ao culto. Vamos ler juntos? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos como? Primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O contexto desse texto é as ofertas dos irmãos da Macedônia. Por esse texto aí, ofertar, devolver dízimo ao Senhor, é uma atividade espiritual ou não espiritual? É o quê? Por esse texto é espiritual, é? É porque antes de entregar qualquer coisa ao Senhor, devemos entregar o que primeiro? Deram-se a si primeiro e depois a Paulo, Tito e o pessoal lá de Corinto, pela vontade de Deus. Isso tem uma palavra que nós conhecemos bem. Sem consagração é religiosidade, formalidade, cai lá para o lado da hipocrisia e do teatro. Sim, senhor. Entrega o microfone para ele, mas não deixa muito tempo com ele não, Erivan, por gentileza. Outros podem fazer pergunta, estou falando isso para o Tiago só, e a sogra dele está me olhando dali e fazendo assim com a cabeça. Tiago fica em pé e fala bem alto daí, por gentileza. Ele não vai querer falar, ele vai querer o microfone. Bom dia. Uma pergunta que surgiu com relação, eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre a questão do culto, né? O texto de Romanos 12, e aí eu queria que também o pastor explanasse um pouco para a gente, que o culto que é oferecido de forma racional no texto, ele não é necessariamente a liturgia que nós fazemos no domingo. Aí a pergunta que fica é, onde é que inicia o nosso culto e onde é que termina o nosso culto? Será que o nosso culto começa às 19 horas de domingo e termina às 20h30? Ou então um pouquinho mais? Ou será que o nosso culto é a nossa vida, em que nós cultuamos a Deus todos os dias, e que a reunião solene dos irmãos, na verdade, é somente a celebração daquilo que cultuamos na semana? Eu acho que ter essa diferenciação vai nos ajudar um pouco a entender que esse sacrifício vivo, que é convocação do apóstolo Paulo para as nossas vidas, ele vai muito além do que um encontro marcado numa agenda. Mas ele tem mais a ver com uma vida de devoção e, como o pastor falou, de consagração. Aí eu queria saber do pastor, essa era a minha pergunta. Os irmãos ouviram a pergunta do irmão Tiago. Ele falou o seguinte: a gente pode oferecer um culto racional na semana, mas na domingo o nosso culto pode ser irracional. Vocês entenderam também o que ele falou, né? Foi isso que ele falou, foi? Sim. De coração. O Tiago chamou a atenção e misturou duas coisas. Ele misturou o culto individual a Deus e o culto coletivo a Deus. Apesar da observação de que o culto individual, conforme o encontro de Jesus com a mulher samaritana,
Quando ela disse, é nesse lugar que disseram que é para adorar. Aí Deus fala assim, Deus é Espírito. Jesus fala, né? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sendo que nós estamos falando aqui de um culto individual, em que essa pessoa estará num culto público. Quando nós entramos na questão do culto público, ele é prescrito os elementos que compõem o culto público, conforme nós já estudamos aqui. Leitura da Escritura, oração, adoração, hinos, cânticos espirituais. São duas coisas bem separadas. Eu entendi, mas o objetivo da pergunta não era necessariamente fazer alusão aos elementos que se constituem na liturgia do culto. A ideia não era essa. A ideia era que a pergunta que foi feita foi mais voltada o mesmo Deus, que é o Deus do tempo do povo de Israel, na época do livro de Malaquias, é o mesmo Deus de hoje, como foi afirmado, certo? Como afirma as Escrituras. E esse mesmo Deus não é o mesmo Deus só do domingo, ele também é o Deus da semana. Então eu não posso, ao mesmo tempo que eu tento diferenciar, classificar, como meu culto individual e meu culto coletivo, a ideia aqui não é que a gente saia dessa ordem de essência, mas a chamada reflexão a respeito de que um não é mais importante ou menos importante que o outro, mas, na verdade, um, às vezes, é consequência do outro. Se eu não cultuo verdadeiramente meu Deus, se eu não adoro em espírito de verdade, como foi falado, durante a semana, aí no domingo eu vou adorar em espírito e verdade? Não, porque aí eu vou cair na prática que o povo que está sendo mencionado em Malaquias está fazendo, entendeu? Assim como Isaías também. Só tem um detalhe, o contexto de Malaquias, apesar de eu trabalhar na primeira parte da escola aqui, quanto à questão individual, culto na família e entre as famílias, o contexto de Malaquias é o desprezo do culto público. Porque, em segundo lugar, então nós concluímos, como se aplica hoje? Permanece a exigência para que nos ofereçamos a nós mesmos a Deus, o que temos, como sincero culto a Deus. Os textos que lemos. Quanto aos líderes religiosos, as exigências de Deus é que eles deveriam... O que eles deveriam? Ele exigiu dos sacerdotes pureza moral. Eles não poderiam ir à frente do povo, exigir alguma coisa e dizer, olha, isso é com vocês, não é comigo não. Será que tem igrejas hoje com esse problema, hein? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que é muito triste. Ou o maior escândalo financeiro nosso não respingou em igrejas. Nós não temos igreja master? Só vou falar isso só. Isso é triste, irmãos. É vergonhoso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Será que nesse ano não tiveram de fazer leis para proibir pessoas usarem púlpitos de igreja para fazer campanha? Isso é vergonhoso para nós. Porque na impureza moral dos líderes religiosos, eles levam o povo a se envolver em impurezas políticas, econômicas, infelizmente, como estamos vendo. Isso é triste. Então, como isso aplica hoje? Os líderes religiosos de hoje continuam tendo grande responsabilidade perante o povo. Devem aonde? Vamos ler juntos? O que é que os líderes devem fazer? Vamos ler juntos o que está em negrito? No coração, dar honra ao nome do Senhor dos Exércitos. E eu falei que é triste, aqui diz que é lamentável, quando líderes religiosos se envolvem em escândalos de qualquer tipo. Essa exigência que é, quanto aos líderes religiosos, esse culto sincero ao Senhor que está aí destacado, é necessário. Mas para todos nós, o que estava acontecendo lá, acerca da vida familiar, para que a gente ganhe um pouco de tempo, a gente vai ver que na
Como é que Israel falhou quanto a isso aí? É que tinha 2 pecados acontecendo, e eu também já comentei isso aqui no início da nossa aula. 2 pecados relativos à vida familiar. O primeiro, a pessoa era filho da aliança. Ele tinha consciência já do Senhor, da sua palavra. E ele escolhia, dentre outros povos, alguém e casava o filho da aliança com o não filho da aliança. Deuteronômio 7, 3 e 4, por gentileza, só para a gente não vai. Depois os irmãos leem, por gentileza, Malaquias, que está citado na nossa revista. Vamos ler juntos? Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Isso, sinceramente falando agora, para mexer com os pais, vale para hoje? Isso é conversa do Antigo Testamento? Esse texto. O que vocês acham? Se vocês tiverem dúvida, é a mesma dúvida dos ouvintes de Malaquias. Eles tinham dúvida quanto a isso. Por isso que eles quebraram a lei do Senhor. E eu sei que vocês estão pensando, né, que vocês estão em dúvida. Um aspecto é o matrimônio misto. O outro aspecto está no texto. Para quem que o texto está falando? Não darás as tuas filhas. Para quem o texto está falando? Para quem o texto está falando? Para os pais das filhas? Envolve também. Quando fala, não darás tuas filhas a seus filhos, aos filhos das nações. Irmãos, eu vou falar uma loucura assim, pessoal, e que não é normativo, porque é uma experiência. Eu achei tão bom a minha esposa viajar 10 mil quilômetros para conversar com os pais daquele que veio aqui, os pais do Joel, que vai casar com a Isabel, que é a mais velha, para planejar, com a graça de Deus, daqui a 1 ano o casamento dela. Eu acho isso bom. Eu falo assim porque o que a gente tem por trás disso é uma coisa tão necessária hoje, mesmo que eu fale, que a minha esposa fale e que as meninas falhem. Amizade. Por trás desse texto, a gente pode tirar um princípio de uma amizade quase confidente. E é confidente entre os pais e os filhos. Dizer, olha, estou pensando naquele moço ali. Tem orado, a gente tem tido alguma amizade. Eu ouvi isso há algum tempo atrás. Falei que é experiência pessoal, né? Eu achei bom ouvir. Porque você viu, o que você já viu nele? Ah, eu já vi. Pá, 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 pá. Aí você vai vendo, rapaz, parece que... Irmãos, qual a área da nossa vida que nós não precisamos depender do Senhor? Qual a área que você tem na sua vida que você fala, essa daqui... O Geraldo falou assim, pastor, está longe de mim ainda. Qual a área? Está pertinho, tá, Geraldo? O Caio disse, ei, pastor, deixa isso para lá. Qual a área da nossa vida que nós podemos dizer assim, Senhor, deixa comigo? Qual é a área? João 15, 5, olha a área, irmãos, vamos ler juntos. Vamos ler juntos? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Esse dá. O que Jesus termina dizendo? Porque sem mim nada podeis fazer. O pecado rompeu essa bênção da vida de Cristo, a vida de Deus na nossa alma. A graça infundiu vida na nossa vida para que o Senhor Jesus tome de conta dos nossos corações, ao ponto
de nós declararmos, vamos dizer que esse é o meu moto pessoal. Talvez seja mesmo, Provérbios 23, 26. Ao ponto de acontecer isso, essa união. Tem a ver com vida familiar isso, não tem? Dê uma olhada. Provérbios 23, 26, por gentileza. Vamos ler juntos? Dá-me, filho meu, o quê? O teu coração e os teus olhos. Vocês não acham que Deus quer tomar conta da nossa agenda por completo, a tal ponto que a gente tenha prazer em caminhar com Ele? Não é uma coisa boa? Isso é bênção para as nossas famílias. Isso vai ter impacto. Vamos retornar, por gentileza, Marcelinho. Isso vai ter impacto na vida familiar, nas escolhas, vai ter impacto aqui, ó. A fidelidade ao Senhor vai levar à não infidelidade conjugal. Olha o que estava acontecendo com o povo. Vê se parece com a nossa época. É Malaquias 2, 14 a 16. Vamos ler juntos? Olha, vou ler o 13 e vocês lêem o 14, por gentileza. Diz assim, ó: e ainda fazeis isto. Olha o que eles estavam fazendo. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Irmãos, dá uma paradinha aqui. Volta um pouquinho, Marcelo. Olha esse culto. O culto está regrado a lágrimas, a choro, a gemidos. O negócio está fervendo. E Deus está dizendo: estão perdendo o tempo de vocês. E você fala: por quê? Leiam vocês, por gentileza. Vocês têm a revista. Eu vou abrir um parêntese. O que é casamento por esse versículo? Lealdade, o que mais? Aliança, o que mais? Ninguém quer falar dessa palavra, né? Vocês acham feia, né? Tua companheira, né? Uma auxiliadora capaz, competente, companheira. São os outros significados dessa palavra. Irmãos, aqui nós temos uma das maiores profundidades do casamento. Pegando o que eu aprendi com Jay Adams, que é um conselheiro antigo, talvez o pai dos conselheiros. Ele disse que o casamento, em cima desse versículo, é uma aliança de companheirismo. Aí você pode pensar, existe sim a amizade. Perceba então, voltando aqui falando para as jovens e os jovens, pensando, se o casamento é uma aliança de companheirismo, quer dizer que aquela excelente amizade se tornou um namoro, se tornou um noivado e nasceu um excelente casamento, por causa que a aliança nasceu nesse progresso. Coisa bem superficial disso, tá? Quer dizer que o assunto está mexendo comigo, né? Vocês já perceberam, né? Mas isso é bom para nós. Porque quanto à vida familiar, vamos retornar, Marcelo? Eles estavam com dificuldades. Israel falhou. Praticava a infidelidade conjugal. Olha, nós não lemos, vamos ler o verso 15 e 16? Ele vai dar razões. Olha o que o pai diz. Perdão, Marcelo, que eu esqueci de concluir com os irmãos. Me empolguei. Verso 15. Vamos ler juntos o 15 e o 16? Não fez o Senhor mesmo. Vamos ler de novo. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito. E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Por quê? Porque o Senhor, o Deus de Israel,
diz que ele odeia o divórcio, o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, o que devemos fazer? Cuidai de vós mesmos, e não sejais... Aí você fala, não, eu vou conseguir. Aí daí a pouco você fala assim, eu vou até fazer uma média com a patroa hoje. Já pecou, já pecou. Ela é aquela que o Senhor fez uma aliança de amizade, de companheirismo. É o outro lado. Isso, irmãos, tem um impacto direto. Em quarto lugar, na vida familiar, nós já vimos, a gente vê que a infidelidade conjugal, ela é incentivada de todas as formas. Então, Malaquias continua sendo bem atual. Olha Hebreus 13:4, um texto muito conhecido, que fala sobre digno de honra entre todos, seja o quê? O matrimônio. O que mais? Bem como o leito sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Isso tudo, irmãos, tinha uma exigência de Deus quanto à vida moral. Eu achei que foi muita exigência aqui, vocês não acharam, não? Muita. Quanto à vida moral, olha como aplica isso hoje. Como nos dias de Malaquias, hoje a sociedade está cheia de pessoas que aprovam e praticam todo tipo de imoralidade e injustiça. A falta de temor do Senhor leva as pessoas a viverem desse jeito, desenfreadamente. Triste. E uma vez eu falei uma coisa aqui, acho que ninguém entendeu. E eu vou falar de novo, aí vão falar assim, o senhor está falando muito de recurso. Tinha um problemaço lá. Observe que várias áreas com gaps, com furos de fidelidade ao Senhor, a consequência natural. Para que pensar num assunto desse? Quer dizer que o Malaquias 2:10 entrou em outro lugar aqui, né? Quando eu não tenho fidelidade ao Senhor em várias áreas, eu serei infiel quanto à parte material, porque essa área exige de mim, pastor, exige de mim, ovelha, renúncia. Todas as áreas que vimos exigem renúncia, ou não? O marido vai amar a esposa sem renúncia pessoal, para que o amor de Cristo seja exalado. Não. Há um negar a si mesmo. Ou a gente vai vender uma moralidade falsa para as pessoas. Olha, isso é falsidade. A gente está falando de uma religião verdadeira do coração. Então, vocês não ficarem pensar, como é que Israel falhou? Ele denunciou a infidelidade e exortou o povo a entregar, a devolver dízimos e ofertas. A fidelidade a Deus expressa nos dízimos e ofertas, agrada ao Senhor em primeiro lugar e atrai bênçãos ao seu povo. Irmãos, tem uma palavra, isso aqui é a última coisa que o Senhor exige do povo. Tem uma palavra que deve... acho que é o Salmo 119, o verso 6. Se não for o 6, é o 8. Tem uma palavra que tem nesse versículo, tomara que seja esse mesmo. Se o Marcelo ajudar a gente aí. Não é esse não. O 8, Marcelo. Senão eu vou lá procurar. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido teus retos juízos. Vamos ler juntos? Render-te-ei graças. De que maneira? Com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos. Vê que a palavra e a espiritualidade sadia, elas são casadas, são gêmeas. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, eu vou te render graças em
todas as áreas da minha vida. O que nós estamos falando aqui é da coisa que mais precisa em família, empresas, igrejas, em tudo quanto é lugar. Não vence. Integridade. Integridade. Isso falta. Fulano vai estar saindo daqui, mas vai para aí. O que você pode falar dele? Ele é íntegro. O que você pode falar dela? Ela é íntegra. Cartão de visita. E por quê? É porque é alguém que vive o Evangelho. É só por isso. Parece que anda. Ontem eu conversei com uma pessoa, como ela não vai estar assistindo nem nada, a gente está aí, eu vou falar assim. Uma pessoa chegou para mim, me ouviu, né? Estava falando sobre Salmo 23, uma maravilha. Ela pegou e falou assim. Eu fiquei pensando para mim, tá? Eu tenho uma intimidade tão grande com Jesus. Eu falei, quase que eu falei assim, me conte. Aí ele falou assim, eu gostei de ouvir, é sério, porque a pessoa foi sincera. Quando eu estou lá em casa sozinho na mesa, eu coloco um prato para mim e um prato para Jesus. Eu falei, rapaz, se eu fosse daqui, estava na Manaim, numa gratidão pelos 100 anos da membro mais velho lá da igreja. Como eu não vou ter os meus 100 anos, eu fui no dos outros. Lógico, você já foi em quantos aniversários de 100 anos? Eu nunca tinha, para mim foi um privilégio. Olha a companhia que eu estava aqui, né? Uma coisa muito alegre, mas é assim, ó. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando na minha vida espiritual. Qual é a essência da vida íntegra a Deus? Verdade. Mas não é andar na presença de Deus? Quando a pessoa falou isso para mim, na sua simplicidade, eu falei, essa pessoa, ela procura cultivar, a expressão latina é o corandeio, né? Na presença de Deus, na face de Deus. Será que isso não ia evitar, essa consciência não ia evitar muitos males na nossa vida? Por quê? Sabe por quê? Porque render-te-ei graças. De que maneira? Com o coração completo. Dá-me, filho meu, teu coração íntegro. Mas tem a ver com o aprendizado da palavra. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Como a palavra é a espada do Espírito, eu ando na dinâmica do Espírito. Que Deus nos ajude. Porque eu estou falando isso com vocês, mas eu sou pecador também. Então eu estou falando, um doente para os enfermos, ou dos enfermos para um doente. Nós precisamos da mesma graça de Cristo. Segundo lugar, vou só citar, as nossas crianças retornaram, então, dá uma olhada, em segundo lugar, o Senhor faz ameaças ao povo infiel. Ele ameaça os sacerdotes que não estavam cumprindo o seu papel. Eles deviam ser os primeiros a ter uma vida íntegra, e não era isso que estava acontecendo. E aí, a gente aplica isso hoje, os líderes devem se tornar modelos do rebanho. Essa é a primeira ameaça. A segunda, a questão que eu já falei, a impureza. Como é que Israel falhou? Havia os que se tornaram impuros por causa dos casamentos mistos que nós vimos, adoradoras de outros deuses, e quebrava a aliança com o Senhor. Então, os infiéis tornaram-se alvos de uma terrível ameaça, como está lá em Malaquias. Mas, como é que aplica isso hoje? O Senhor, Ele ainda continua agindo contra aqueles que não levam a sério a Ele na sua vida. O que diz Gálatas 6,7? De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E por que nós podemos sair daqui animados para viver tudo isso que ouvimos nessa manhã? Uma adoração de coração, centrada em Deus, em várias esferas da vida, que o Senhor quer reinar e governar. Por quê? Porque eles olhavam para a vinda de João Batista, que iria anunciar
Deixa eu ver se é o João Batista aqui, tá? É isso mesmo. 3:1, porque senão depois pode ser o Messias mesmo, né? Mas o Messias, o precursor do Messias, que é o próximo profeta, ele viria, João Batista. Anunciou quem? Jesus. E o que aconteceu? Ele veio. E o que ele fez? Tudo o que tinha que fazer para que nós tivéssemos acesso ao coração do Pai. O coração do Pai está escancarado para nós. É como se Deus na cruz, por meio do sacrifício, abrisse os braços para nos abraçar com a sua graça. Então nós podemos abraçar Cristo pela fé, abraçar a palavra pela fé e viver para a glória de Deus em várias áreas. É uma coisa muito, muito boa. Então, essa promessa foi cumprida quando veio João Batista e anunciou o Cordeiro de Deus. Mas, que bênção o Senhor trouxe para nós. Quando Ele nos abençoa. E eu não vou insistir porque eu já falei para os irmãos o entendimento disso. A fidelidade faz parte de um aspecto da nossa vida que precisa de consagração ao Senhor. Mas o que veio para nós, e aí a gente conclui lendo esse texto, o Senhor enviou para nós. O que diz João 8,12? A gente conclui com esse versículo só, para a gente não estender mais do que eu estendi. 8,12, João 8,12. Vamos ler juntos? De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá que o Senhor Jesus ilumine todos os aspectos da nossa vida, para que, onde o pecado trouxe escuridão, trevas, no maior enraizamento na personalidade nossa, a graça de Cristo, a presença dele, venha de forma transformadora, ao ponto de nós nos submetermos à palavra do Senhor em todas as áreas da nossa vida, a começar por mim e a começar por você, que ouvimos isso nessa manhã. Quem me segue andará na luz da vida e não em trevas. E o Senhor, Ele fez enviou, e a maior bênção que Ele enviou é o sol da justiça, para nos iluminar. Irmãos, que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele possa estar iluminando os seus passos, a cada um de nós. Vamos ficar de pé um pouquinho para caminhar para o final. Leno, por gentileza, meu irmão, ore mais uma vez, por favor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que sempre, Senhor, vem ao encontro das nossas faltas, dos nossos pecados, porque o Senhor nos ilumina com ela. O Senhor nos mostra a verdade e nos ajuda a seguirmos a verdade, porque nós nada podemos contra ela. Então, eu te peço que o Senhor faça o nosso coração submisso, Senhor, à Tua palavra, à Tua vontade, e que isso não seja de maneira triste, que não seja um peso para nós, mas que seja a alegria do nosso coração, Senhor. Obedecermos à Tua vontade, o Teu querer, ainda que isso venha a doer, Senhor, mas que isso provoque em nós grande alegria ao praticarmos a Tua palavra, Deus. Tem compaixão de nós, dirige-nos, Senhor, e ilumina-nos, como o pastor Lindomar mencionou, o Senhor é a nossa luz. Então que o Senhor ilumine os cantos mais escuros da nossa alma, do nosso coração, e venha dissipar, Senhor, aquilo que não pertence a Ti, aquilo que não tem nada a ver contigo, Senhor. Ilumina, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, transforme
Transforma, Senhor, o nosso viver, o nosso pensar. Converte aquilo que precisa ser convertido ao Senhor. Nós te pedimos que assim seja, Pai. E abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa. E que nós sejamos esse canal de bênção em primeiro lugar. Nós oramos assim, para que assim seja, para a nossa alegria no Senhor e para